tarde, então, pessoal. Está no ar mais uma edição aqui do canal INAC. Hoje vamos analisar os acontecimentos que marcaram a cena política e social nos últimos dias, com especialistas convidados. São eles que eu recebo aqui com muito prazer. Vanessa Viduto, que é advogada, especialista em direito previdenciário, sócia do escritório Gueller e Viduto, mestre pela PUC São Paulo e membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo. Welles, que é pós-doutor pela FGV, doutor e mestre pela UNB, analista da Secretaria de Orçamento Federal e professor da pós-graduação no IBMEC. Rebecca Robert, que é advogada sócia da Arantes Robert Sociedade de Advogados, com atuação em São Paulo, Tel Aviv e Lisboa, e da GPC Consulting. Atua em reestruturação empresarial e participa ativamente de comissões e institutos jurídicos. Por fim, mas não é menos importante, a Viviane Cursino, que é advogada, presidente da Comissão FAM e membro da As Civilistas, com destacada atuação na área jurídica. Todos e todas muitíssimo bem-vindos e bem-vindas aqui. Vamos começar nosso programa analisando a recente aprovação pelo Senado do projeto de lei complementar 192 de 2023, que altera o prazo de inexigibilidade previsto na lei da ficha limpa. O texto foi aprovado por 50 votos a 24 e agora segue para a sanção presidencial. Com a mudança, o tempo máximo de inexigibilidade passará a ser de 8 anos, com limite de 12 anos em caso de múltiplas condenações. Mas o que isso significa na prática? Para comentar, eu faria uma provocação, Rebeca, para você, né? Muitos críticos vêm afirmando que essa mudança reduz o tempo de perda dos direitos políticos e poderia, assim, enfraquecer o combate à corrupção. Qual é a sua opinião a respeito dessa alteração, Rebeca, por gentileza? Obrigada pela pergunta. De antemão, eu gostaria de saudar a todos, uma boa tarde, às doutoras, aos doutores convidados, à doutora Laura, que preside os nossos debates hoje, a todas e todos que nos acompanham ao vivo no canal INAC, seja pela Rádio 365, pelo YouTube, pelo Instagram. É uma grande satisfação participar desse espaço de análise qualificada, interdisciplinar, acima de tudo comprometida com a democracia, o direito à integridade institucional. É uma honra estar aqui na presença novamente da doutora Vanessa, do doutor Welles, professor, doutora Viviane. Eu agradeço a gente começar com esse tema, porque falar de integridade sem iniciar o debate hoje, falando a respeito disso e da redução do prazo, portanto, da inelegibilidade da ficha limpa, a gente perderia essa oportunidade. Porque, de fato, o Senado acaba de aprovar a redução do prazo de inelegibilidade da lei da ficha limpa de 8 para 6 anos. Essa alteração não é meramente técnica. Ela atinge o coração simbólico de uma conquista social construída por iniciativa popular. Lembrando que a ficha limpa surgiu em 2010, com mais de 1.600.000 assinaturas, representa um marco ético na política brasileira. Reduziu o tempo de inelegibilidade, o Senado abriu caminho, nesse caso, para o retorno precoce de políticos condenados por órgãos colegiados, mesmo antes de cumprido o tempo necessário de afastamento. Isso não foi precedido de um debate com a sociedade. Portanto, o resultado é um enfraquecimento institucional silencioso. E, nesse caso, a jurisprudência do STF é clara, a moralidade eleitoral tem natureza constitucional. Está no artigo 14 da nossa Constituição. A mudança do Senado, ainda que formalmente legal, fere o espírito dessa norma, a legalidade com aparência de conveniência. Seja por princípios constitucionais, eu acho que os meus colegas podem também falar a respeito disso, seja por responsabilidade histórica. A pergunta que devemos fazer é simples. A quem interessa diminuir os filtros éticos da nossa democracia? Porque se o direito for constantemente moldado para servir ao poder, essa é a minha opinião, ele deixa de proteger o povo, deixa de tutelar o principal, que é a nossa sociedade, e passar a servir à perpetuação dos mesmos poderosos, com verniz de normalidade.
A lei da ficha limpa é um alicerce, não pode ser rebaixada em silêncio. Tanto a gente falar a respeito disso é tentar ecoar uma voz contrária a esse tipo de silenciamento. É o meu entendimento e eu agradeço a oportunidade, Laura. Perfeito, Rebeca, obrigada. Vanessa, na sua opinião, a gente tem visto aí com uma certa frequência, até infelizmente, um hábito, né? Está se tornando um hábito do Congresso Nacional, de certa forma, editar ou formatar leis que beneficiam, em última análise, tão somente os próprios congressistas, né? Os próprios parlamentares. Como é que você vê essa situação? Você acha que isso é um fenômeno brasileiro, que é uma questão que está surgindo a partir da crise institucional que a gente tem observado, ou que é algo que faz parte aí do jogo da democracia, na medida em que eles seriam nossos representantes democraticamente, legitimamente eleitos? Olha, Laura, em primeiro lugar, eu acho que vale a gente frisar essa informação importantíssima que a Rebeca nos trouxe, que a lei da ficha limpa, ela é fruto de iniciativa popular. E por que que isso é extremamente importante? Porque é a forma mais direta de representatividade da vontade do povo. O povo disse: chega de corruptos na nossa política, né? Então essa legislação, ela foi criada para evitar que corruptos contumazes voltassem a participar dos pleitos e voltassem para a cena política. Quando o nosso Congresso ignora por completo essa vontade popular e transforma, né, reforma essa legislação para reduzir os mecanismos de controle, a gente tem uma grave crise de representatividade. E eu penso que esse congresso em especial que está aí, sob meu ponto de vista, é um dos piores que nós já tivemos, sinceramente, desde que eu me conheço por uma pessoa interessada, que se envolve, que estuda. É um congresso muito ruim, é um congresso preocupado em aprovar emendas milionárias para beneficiar os seus próprios, é um congresso preocupado em minimizar controles para beneficiar corruptos e permitir a volta de corruptos. E eu fiquei até surpresa com a informação que o Davi Alcolumbre abriu mão da presidência para poder votar a favor dessa mudança legislativa, tamanha a importância que ele deu para essa redução desse controle, né? Ele como presidente do Senado. Então, isso nos preocupa bastante. Eu não acho que é um problema exclusivo do Brasil, mas eu acho que no Brasil a gente, com muita frequência, avança dois passos para frente e depois três para trás, em relação ao controle da corrupção, à punição, enfim, aos mecanismos que a gente tenta, como sociedade, propor para evoluir e ter uma sociedade mais envolvida, menos corrupta, um Congresso, enfim, mais qualificado. Então, a gente está sempre com essa três passos para frente, quatro para trás, e é uma luta eterna, e eu acho que o nosso papel e o nosso espaço, como num canal como esse, é explicar, é falar, é promover o debate, é abrir os olhos do cidadão, da sociedade para o que está acontecendo. Perfeito, Vanessa, obrigada. Já aproveitando aqui, Elis, eu gostaria muito de ouvi-lo, né, considerada aí a sua experiência, a sua trajetória. Como é que você enxerga, o que você poderia aí nos trazer de clareza ou de dicas, né, ou da sua leitura, com relação a essa situação do Congresso que está sendo destacada aqui, com essa legislação que vem sendo aprovada muitas vezes de uma forma assodada, na calada da noite, sem qualquer espécie de participação ou consulta à sociedade. E por outro lado, a gente tem uma estrutura constitucionalmente montada, né, já há muito tempo. A burocracia estatal está aí, de certa forma, para exercer diversos tipos de controle. Então, eu gostaria de pedir uma análise rápida sua a respeito de como a gente conseguiria, quais seriam possíveis caminhos para que a gente pudesse trazer um certo equilíbrio que me parece estar faltando no nosso país entre as questões políticas, os interesses políticos, a liberdade política, se é que se pode assim dizer, compreendida no sentido de uma legitimidade democrática dos representantes,
e os controles, a seriedade, a perenidade que é representada pela burocracia do Estado, né, que não tem aí uma vinculação direta com os governos, mas com uma estrutura que se pretende perene e de forma que possa trazer aí alguma segurança, algumas amarras para eventuais excessos perpetrados por quaisquer dos três poderes que a gente tem aí hoje de uma forma tão turbulenta se relacionando. Gostaria de ouvi-lo, Elis, por gentileza. Maravilha. Então, é até um tema que a gente vai ter oportunidade de debater em assuntos daqui a pouco, né? Mas eu já posso até adiantar. Eu defendo bastante um modelo, né, de tríade, que eu chamo de tríade, que envolve três pilares: um pilar da transparência efetiva, a outra das instituições democráticas robustas e do engajamento do cidadão qualificado. No meu entendimento, esse tipo de situação é uma afronta a todos esses três pilares, né? Enfim, uma vez que traz uma situação muito perigosa para o Estado, né? Enfim, eu vejo como um ataque aí para a moralidade administrativa, né? É uma situação terrível, que vai, né, prejudicar esses três pilares. Um incentivo à reincidência, né? Ou seja, se houve uma pena, né, e passa a ter uma impunidade, vamos dizer assim, a outros, o mesmo político como outros podem falar, olha, dar um entendimento de que o crime compensou e repetir, né? E, enfim, e aqui, né, no canal que nós estamos conversando, acho que que nós defendemos, estamos todos unidos, que é onde que mais nos importa no INAC, também uma afronta ao combate à corrupção, né? Uma vez que a impunidade tende a caracterizar facilidades para reincidências. Eu gosto de dizer assim que esse tipo de situação mostra as fragilidades institucionais que a gente precisa melhorar, né? E o Congresso é uma casa, é uma instituição das mais importantes de um país democrático, porque são os representantes do povo. E se lá não há respeitado essas condições preliminares, basilares da Carta Magna, enfim, é, é um recado muito ruim para toda a sociedade. Infelizmente, né, Elis? Muito obrigada. Viviane, gostaria de ouvi-la também, em especial trazendo algumas considerações a respeito da constitucionalidade dessa alteração, né? Se você chegou a refletir sobre isso, porque um dos argumentos que se utiliza é de que são representantes da população, então teriam total liberdade, ou deveria-se ter total liberdade de escolha, no sentido de que não faria sentido. Expurgar uma pessoa ou subtrair uma pessoa da vida pública porque ela teria cometido crimes, porque se o eleitorado, na sua análise, considera que aquela pessoa seja digna de mais um voto de confiança, isso aí estaria sustentado pelo princípio democrático. Eu lembro aqui que a gente tem constatado uma participação até de organizações criminosas já no legislativo, no judiciário, em algumas situações, no executivo, e que isso vem de alguma forma sendo normalizado. A gente vê pessoas, né, traficantes, filhos de traficantes, que estão sendo incorporados a uma normalidade de uma arena pública ali, como parte da sociedade, nessa lógica de que representantes diversos de uma sociedade plural, todos, em tese, teriam direito de estar ali usufruindo plenamente dos seus direitos políticos, desde que, claro, a população lhes desse um voto de confiança uma vez mais. Qual é a sua análise a respeito disso, Viviane, por gentileza? Primeiro, boa tarde, né, para todas, novamente, para todos, ao Welles. É sempre um prazer estar aqui, até porque hoje os temas todos acabam entrelaçando, a gente está vivendo uma complexidade muito grande. O que eu noto é que, assim, com essa diminuição, quem normalmente ficaria 2 mandatos fora, vai ficar um só. Né? Os 2 mandatos seriam um prazo para o esquecimento político. E eles não querem perder esse esquecimento político, que eles perdem junto com o capital político. Né? Então, por outro lado,
aí já é um lado, né? Acredito, gente, eles trabalham para nós, né? O executivo, o legislativo, o judiciário, eles trabalham para nós. Então, assim, infelizmente, tem pessoas que não têm noção do que é isso, não entendem. E isso eu não estou falando no interior do Centro-Oeste, no interior do Nordeste, no interior de São Paulo mesmo. Se a gente olhar para as pessoas que prestam serviço para a gente, e conversar e perguntar, elas não têm noção, né? Acho que de repente é normal, é legal ganhar uma cesta básica por um voto. Ele não tem noção disso, de pedir uma vaga na escola para um vereador. Essas pessoas estão trabalhando, elas não fazem mais que a obrigação. Então, assim, eu enxergo de uma maneira horrorosa, acho triste, acho muito triste, realmente, aí faço as palavras minhas também, eu acho que não me recordo de ter vindo, mesmo da época que eu acompanhava, do meu pai, mesmo dos meus avós, um congresso tão ruim, né? Parece que virou bonito aos olhos de alguns, a gente vê isso no Instagram realmente, né? Filhos de bandidos sendo cultuados, as pessoas sem qualificação nenhuma, esse casuísmo, poxa, eles trabalham para a gente. Então, sabe, eles não querem que correr o risco de ficar de eterno sem uma votação, porque em 8 anos vão perder capital, porque vem outros que vão se sobressaindo. Então é muito ruim. Eu acho que isso, e essas, né, não só essas e outras, eu acho que a gente vai ver muito ainda ao longo desse mês as articulações. A gente tem um pano de fundo agora do Supremo, desse julgamento, as outras articulações que estão acontecendo na calada da noite, né? A revelia da grande maioria, que não tem nem noção do que está acontecendo, que não faz ideia, né, dos escândalos de corrupção, né, do que está acontecendo no INSS, que vai parecer que o petrolão, o mensalão vão acabar sendo troco perto dos números que a gente está vendo de outros escândalos de corrupção, uma quantidade gigantesca de parlamentares envolvidos, né, dentro do executivo, dentro, né, de outros órgãos também, a gente não sabe ainda, né, até que tanto ainda vai aparecer nesse meio. Então, assim, acho temerário, acho que fere tudo, acho triste demais o que a gente está vivendo, muito triste. Essas pessoas deveriam cair no esquecimento, né? Eu acho que a lei da ficha limpa deveria ser para isso, para ficar, não são 8, mais que 8, 15, que sejam 20 anos, ou que sejam banidas da vida pública, porque não corresponde à nossa confiança. Eu acho que da mesma maneira que se a gente tem alguém que comete alguma coisa no nosso meio, dentro a gente não quer mais próximo, não quer no lugar, uma pessoa dessa mostra que ela não consegue trabalhar, ela não consegue gerir o dinheiro público, ela não consegue gerir o que vem de verba, ela não consegue, a corrupção ela mata, Eu né? acho que a gente realmente não pode normalizar esse tipo de Então, postura, né? Como se então, fosse algo inerente ao comportamento político, né? Eu concordo plenamente com você. Agora, eu gostaria até de trazer, já fazendo link para o nosso próximo assunto, lembrando que, de uma forma ou de outra, não acho que a gente não pode afirmar que a sociedade brasileira esteja absolutamente apática, né? Existe algum nível de envolvimento e de conhecimento, muito se fala, já está batida essa história, mas é verdade que todo mundo conhece os ministros do Supremo, sim, hoje tem uma referência de o que cada um defende, qual a postura usualmente adotada por cada um. E daí eu já faço link para as manifestações que a gente veio aqui no último domingo, né? No feriado de 7 de setembro, em que a Avenida Paulista foi palco de manifestações com diferentes significados, né? Com diferentes tamanhos e motivações. Enfim, houve aí em diversos lugares do país essas mobilizações, essas manifestações. Segundo o monitor do debate político, coordenado pelo SEBRAP, em parceria com a USP e a ONG More in Common, o ato bolsonarista ali na Paulista reuniu cerca de 402.200 pessoas, enquanto o maior ato organizado pela esquerda contou com cerca de 8.800 pessoas, né? Além desses números, né, os atos apresentaram motes bastante conflitantes e discursos distintos. No ato bolsonarista,
o governador Tarcísio de Freitas defendeu anistia para o Bolsonaro e criticou o STF, inclusive de uma forma muito incisiva, em evento convocado por Silas Malafaia. O Elis gostaria de ouvi-lo. O que esses números e essas diferentes agendas políticas revelam sobre a polarização atual que a gente vê no Uhum, nosso país e a força relativa dos movimentos de direita e de esquerda? uhum. Bem, esse é um tema bem complexo, atual, né? Enfim, e relevante também, extremamente relevante para o país no momento que estão passando. E também, convenhamos, e está sendo bastante discutido no senso comum, ou melhor, né, no senso diverso, né? Pois temos muitas vezes visões bem opostas, né? Enfim, cada um com seu juízo. E a minha intenção aqui não é polarizar ainda mais, né? Como bem disse, assim, já existe toda uma polarização a respeito do tema, mas sim eu quero trazer uma reflexão baseada aí nas teorias que estudei e nas minhas experiências, sabe? Eu acredito que o ponto central aí na discussão deve ser a evolução do Brasil no que chamamos aí do the rule of law, enfim, em português, o Estado de Direito. Quando falamos de Estado de Direito, enfim, é importante aí ter em mente quatro bases que são cruciais para o desenvolvimento de uma nação, né? A igualdade de todos perante a lei. Enfim, eu acho que esse debate a gente precisa pensar bastante nisso, né? Qualquer cidadão que está em processo e precisa ter os mesmos direitos que outros, o acesso à justiça, enfim, também acesso a provas, acesso também a sua defesa plena, a, a presunção da inocência, junto com isso, a previsibilidade e também a estabilidade jurídica. Enfim, isso é uma situação que no Brasil está sendo bastante colocada, inclusive do ponto de vista das mudanças legislativas. Inclusive, a discussão do bloco anterior casa bem com essa questão, mas também com a questão da interpretação das leis pelo próprio Supremo. Ora se prende na segunda instância, ora tem que ser transitado e julgado, enfim, será que são questões por conveniência ou não? Que instabilidade, essa instabilidade traz um prejuízo muito grande, no meu entendimento, para uma questão do progresso da nação. Dirá em outros campos também, enfim, questões contratuais, relações comerciais, etc. Não apenas criminais, como está sendo posto aí na discussão. Mas a outra situação é a proteção dos direitos fundamentais, né? A gente coloquei aqui da possibilidade de defesa completa, acesso às provas, enfim, e etc. E o aspecto também da questão da democracia, que é uma condição que não tem discussão na nossa Constituição. Então, assim, eu vejo, como é que eu olho sobre esse aspecto? Eu vejo que, desde a redemocratização, né, demos passos grandes. Eu acho que a gente precisa olhar isso sobre uma visão de um filme, não apenas uma fotografia. É claro que nós temos críticas à situação atual, isso é muito positivo. E temos que melhorar, né? Temos ainda um longo caminho pela frente para consolidar aí de vez o nosso Estado de Direito. Isso é muito importante a gente ter esse senso crítico. Agora, para reforçar a importância disso, né, do Estado de Direito para uma nação, eu gostaria de citar alguns estudos que foram feitos, inclusive premiados, né, o ano passado, o Prêmio Nobel de Economia, né, por três professores que eu sou fã, enfim, Robson, Acemoglu e Johnson, que são tanto da MIT quanto de Chicago, da Universidade de Chicago. Eles mostram e provam, né, de uma forma muito clara que a prosperidade de um país está diretamente relacionada à maturidade de suas instituições e o Estado de Direito. No equilíbrio entre o poder do Estado e o poder da sociedade. Nenhum nem o outro pode sobrepor. Tem que haver um equilíbrio, uma busca colaborativa, cooperativa. Né? Então, assim, nesse sentido, eu vejo que um dos próximos grandes passos que o Brasil precisa dar, e já antecipei de alguma forma no bloco anterior, um dos pilares que eu mencionei, seria fortalecer as nossas instituições democráticas. Né? Enfim, mencionei bastante a questão legislativa,
E aqui eu não posso deixar de mencionar a questão do judiciário, né? Enfim, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é uma peça-chave desse sistema, do the rule of law. E, na minha opinião, vale também debates aí para quê? Para discutir como escolher esses representantes das instituições, né? Hoje a escolha política, as indicações políticas, traz, no meu entendimento, impactos ou colocam em dúvida ou risco essas decisões, infelizmente. Em que pese, presume-se a independência, né? Mas há toda uma discussão de uma indicação em troca, vamos dizer assim, é o que a mídia traz. E eu não tenho provas, mas isso fica em suspense, né? Ou seja, em dúvida. E então eu acho que é fundamental, e não só no judiciário, enfim, também a escolha dos dirigentes máximos do Ministério Público, os ministros dos tribunais de contas. Tiver muita indicação de ministro do Tribunal de Contas de estados, inclusive de parentes, esposa ou marido, enfim, de governadores, governadoras, ou enfim, indicados, pessoas próximas, amigos. E nessas discussões a gente escuta até falar assim, olha, eu vou indicar alguém que toma cerveja comigo. Acho isso temerário, né? Fere totalmente o princípio da impessoalidade e coloca em xeque, em dúvida, as manifestações e as decisões. Enfim, esse é o ponto que eu queria deixar, né? E para concluir, é evidente que ainda temos um longo processo de amadurecimento democrático do país, né? E não podemos deixar isso ter um retrocesso daquilo tudo que a gente já avançou até agora, uma luta muito incessante, né? Desde o processo de redemocratização. Então, a gente não pode esperar aí, enfim, um sistema perfeito brasileiro do dia para a noite, né? Mas eu acho que a gente está no caminho positivo. Eu sou muito otimista, né? De que, inclusive, esses debates do INAC são extremamente relevantes do ponto de vista de informar, de traduzir o que está acontecendo para o público em geral. E eu acho que isso deve de acontecer, né? E o nosso dever e obrigação de atuar, né? De engajar como cidadão para que as coisas mudem para melhor, né? E independente de quem esteja no poder, é fundamental aí que a sociedade continue atenta e unida para rechaçar qualquer tipo aí de retrocesso sob viés autoritário. Isso é fundamental, né? E precisamos aí também proteger o que já conquistamos, né? E independente de que lado seja, né, que venha a ameaça, do lado da direita, do lado da esquerda, enfim, precisamos estar bastante atentos e atuantes nesse sentido. Essa é a minha posição. Obrigado. Viu? Obrigada, Welles. Rebeca, eu gostaria de provocá-la, pensando aí um pouquinho agora, né? A gente está falando dessa polarização, desse envolvimento da sociedade civil, quais as consequências de tudo isso. Ontem a gente teve um fato lamentável, extremamente triste, sério, que não pode ser relativizado de forma alguma nos Estados Unidos, com o assassinato daquele influencer apoiador do governo Trump e que estava ali palestrando na Universidade de Utah e de uma hora para outra, simplesmente 31 anos de idade, deixou família, enfim, filhos pequenos, por uma questão, tudo leva a crer, ideológica, né, de questões políticas. Ah, provocações, né? Como fazer, se é que se pode traçar algum tipo de comparação, como as instituições e a sociedade brasileira está lidando com essa onda de polarização que a gente vê, né? E se a gente consegue ver aí o caminho para superar essa situação de tanta agressividade, de tanto fla-flu que a gente está vendo, que muitas vezes acaba personalizando discussões que deveriam ser relacionadas ao interesse público e comuns a todos os cidadãos. Obrigada, Laura. A gente está falando a respeito das manifestações de 7 de setembro e a gente já aproveita para falar aqui de vários outros assuntos que permeiam essa questão. Porque o que houve foi que houve um discurso de anistia, ataques ao Supremo Tribunal Federal naquela ocasião, falas de líderes religiosos contra instituições. Isso tudo revela um projeto de corrosão institucional embutido na linguagem política.
E aí que se confunde política com o discurso que se faz e que é contra as instituições, como se fosse algo realmente legítimo e de direito político. A liberdade de expressão ela não pode ser distorcida para legitimar o autoritarismo. A gente tem aqui múltiplas opiniões na nossa sociedade que surge, e isso eu acho sempre saudável, próprio das mudanças geracionais, a gente ter múltiplas opiniões, porém existem as formas legítimas para se manifestar, para manifestar mudanças institucionais, e aí eu até busquei aqui o artigo 14 da nossa Constituição Federal, porque ali tem mecanismos de participação popular descritos, e esses mecanismos, eles é que tornam a participação direta do povo legítima, que é o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, aquela iniciativa popular que foi utilizada na ocasião para ser criada a lei da ficha limpa. Então, existem mecanismos democráticos e constitucionais para que a manifestação popular ela se legitime. A gente não pode fazer com que, muitas vezes, os fins justifiquem os meios. A gente ouviu a fala da doutora Vanessa na última oportunidade, até o doutor Welles mais recentemente, falando sobre o crime organizado, até também a sua, Laura, da doutora Viviane, falando sobre a atuação ultimamente de forma intrínseca na nossa sociedade, seja nas instituições federativas, seja em todas as esferas federativas, seja até na nossa sociedade civil e também na iniciativa privada, a atuação do crime organizado. E aí a gente fica pensando, a gente quer uma mudança cultural no nosso país, a gente quer uma mudança política, baseado em quê? E esse fim que se busca, essa mudança, de qualquer forma a gente pode buscar essa mudança? Os fins, eles são justificados por qualquer meio, por qualquer aliança. Isso tudo me fez lembrar da teoria da anomia do Robert King Merton. Me perdoem o inglês, falei Robert King Merton, mas é porque ele nos revela, na sua teoria da anomia, que existe um caminho para que haja mudança, um caminho traçado de forma organizada, de forma regrada. O problema é que no nosso país, a gente entende assim que para atingir um determinado fim, a gente pode ir de qualquer forma, sabe? A linha não precisa ser reta, não precisa seguir as regras, não precisa seguir as normas. Então, a gente, num afã de mudança, de estarmos insatisfeitos, porque, de fato, a gente tem ouvido muito a respeito de corrupção, muito mais do que no passado, porque a informação hoje ela chega muito rapidamente, e aí a gente parte para situações que a gente vê nos Estados Unidos de agressão, de violência. Isso também acontece no nosso país, de agressão, de violência, de associação ao crime. E acha aí que nós estamos de forma legítima se manifestando para que a mudança ocorra, para que a corrupção deixe de existir, para que a mudança cultural se legitime. Só que não é dessa forma, portanto, falar sobre onda de polarização direita e esquerda, e trazer nesse contexto todo, é muito confuso para mim, porque, primeiro, eu não acredito em direita e esquerda mais na atualidade, eu acho que são formas de... a gente tenta, na verdade, explicar o que acontece hoje, direitos civis, direitos sociais, ainda ligados à direita e à esquerda, e iniciativa privada, como sendo ligado à direita
desse ponto de vista e outras coisas mais, mas eu acho que a gente tem uma grande confusão, é por isso que o Centrão ele cresce a cada dia e ele consegue, seja às vezes se associar à direita, chamada direita, seja às vezes se associar à chamada esquerda, se associar a um político daqui, um político de lá, e nisso o jogo nunca muda no nosso país, nunca muda. O que eu acredito é que existe um problema grande de identidade, porque a gente fica falando dessa polarização, a gente fica falando de direita, a gente fica falando de esquerda, e na verdade a gente se perde no que nós realmente queremos como sociedade. Nós queremos ser uma sociedade corrupta? Nós queremos ser uma sociedade criminosa? Nós queremos isso para nós? A gente vai legitimar essas associações? A gente vai legitimar essa fala religiosa, que na verdade é ligada a algumas instituições religiosas, contra as instituições políticas do nosso país, contra as instituições públicas do nosso país? A gente vai legitimar tudo isso ou a gente vai olhar para a Constituição, para o Pacto Democrático, utilizar ali os meios, as ferramentas previstas, os meios já previstos, que por nós foi duramente conquistados no momento de ditadura militar até a volta da redemocratização do país, e vamos buscar, então, porque isso leva tempo, a mudança até atingir o objetivo, que é um Estado mais, um Estado melhor para a população, um Estado que atenda efetivamente a todos, a todas, nos seus interesses menores, nos seus interesses maiores, mas não se perca em meio a esse caos que existe, e aí a fala da polarização, como se isso conseguisse ser dissipar todas essas outras questões que estão atrás. Eu não sei se eu fui muito, se eu não fui muito prática na minha fala, se eu fui muito teórica, mas eu não acredito que a gente possa ficar falando, fazendo discursos e mais discursos, como se a gente tivesse uma solução imediata, quando na verdade a gente precisa de uma solução imediata, a gente precisa construir uma solução, dialogar, a gente precisa ter paciência para construir, e isso leva tempo, a gente precisa melhorar a educação do nosso país, passa por todas aquelas questões que nós sabemos há tanto tempo, e até hoje a gente não fez o nosso dever de casa. Obrigada, Rebeca. E agora eu gostaria de passar a bola para a Viviane, né? Tomando em consideração esse arremate aí que eu achei super importante, de como pavimentar esse caminho para que a gente supere todas essas questões, para que a gente amadureça enquanto sociedade, enquanto país democrático, enquanto organização, né, de seres humanos que querem minimamente conviver de uma forma civilizada. Viviane, você, na sua leitura, você conseguiria enxergar? Você acha que é possível que a gente identifique algum lado bom dessa polarização? Em outras palavras, esse extremismo maior, esse envolvimento emocional, muitas vezes, né, fidagal das pessoas, nesse processo todo, poderia ser lido também como uma forma de maior engajamento, de maior esclarecimento, de que as pessoas se sensibilizem mais às questões que influenciam diretamente nas suas vidas? Sim, vamos lá. Eu estava uma vez assistindo uma entrevista do ministro Celso Laffer, né, e ele foi aluno da Hannah Arendt. E ele comentando que ela muito se incomodava quando ela criticava alguma coisa, seja de um lado ou de outro. Ah, então agora você é de direita. Ah, então agora você é de esquerda. Ela falou, não. Ela falou, eu enxergo, independente se é de direita ou se é de esquerda. Ela falou, a razão do direito de existir é para aperfeiçoamento. Ela falou, então eu não posso fechar os olhos para abuso, seja de um lado ou de outro, porque a gente está falando de seres humanos. Por outro lado, essa polarização, ela acaba sendo interessante porque ela faz as pessoas discutirem. Então, a partir do momento que eu não concordo com algumas ideias de direita, por que eu não concordo? Eu não posso só repetir, eu tenho que procurar pesquisar em outras fontes, né? A gente não pode uma fonte só. Então, isso eu acho interessante, acho que vira um caos. Por outro lado, muita gente se alimenta disso, né? E se inflama disso, porque isso é um capital político.
Então, assim, torço para que apareça um novo. A gente vê isso até pelas escolhas atual dos ministros, né? Ali, como o professor Welles falou. Gente, eu lembro de uma época que a gente tinha ministros de carreira, aquela imparcialidade. Hoje a gente tem ministros que a escolha é ou porque é o amiguinho da igreja, ou porque foi meu advogado, ou porque ele já foi governador, ou porque foi. Gente, é algo temerário, e ainda com cargo vitalício, né? Então, assim, a gente não tem reino, não é mais monarquia, né? O Brasil não é uma monarquia, então não tem que ter mandato. Eu estava até escutando ontem, Liviano, falando sobre isso. Né? Poxa, precisa ter um limite, tem que ter um mandato, porque, por mais que seja um ente ali, mas é um ser humano. Antes de ser um ente, é um ser humano. E se ele não é de carreira, ele é imparcial. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a olhar e toma como exemplo a mais alta corte do país, a gente tem que ter o exemplo da imparcialidade, das escolhas imparciais desde cima. Né? Que as esposas não tenham escritórios com posições privilegiadas nas ações para patrocinar os seus clientes, envolvendo honorários de 9 dígitos. Então, assim, eu acho que o exemplo vem de cima. Então, como que a gente vai conseguir sanar essa polarização aqui se o exemplo está precisando, de onde precisaria vir, não está vindo? Perfeito, obrigada, Viviane. Vanessa, eu vou passar a bola para você com uma provocação. Na verdade, eu já vou emendar no próximo assunto também, mas antes eu queria. Só fazer um comentáriozinho ainda sobre esse assunto, se Super for à vontade. rapidamente. Quando a gente fala de polarização, a gente está falando de extremos, né? E eu acho que a doutora Viviane muito bem trouxe o exemplo dessa entrevista. Quando as pessoas estão vivendo e acreditando em extremos, elas perdem a capacidade de pensar sobre fatos. Né? E é o que a gente está vendo hoje. Se a pessoa se considera de direita e ela não gosta do partido de esquerda que está ali, ela abraça a causa ali de direita sem querer compreender, sem querer entender absolutamente nada do que está acontecendo. Mesmo que aquilo que esteja acontecendo não tenha relação alguma com essa ideologia de direita ou de esquerda. Como o caso tipo que está acontecendo é desse julgamento do golpe que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Não importa se você é de direita ou se é de esquerda, eu, como cidadã, independentemente de qual é o partido que eu me identifico mais, se é a posição de direita ou de esquerda, me interessa saber se houve de fato uma tentativa de golpe de Estado, porque eu não quero viver num país numa ditadura. Né? Eu, como cidadã, me preocupo com isso, me preocupo que esse julgamento seja imparcial, me preocupo que as provas sejam legítimas, me preocupo que os juízes e ministros estejam ali, de fato, comprometidos com o que está sendo julgado, independentemente de eu gostar ou não gostar do Bolsonaro, de eu gostar ou não gostar do Lula, a polarização, ela tira essa capacidade de raciocínio das pessoas. Isso é muito ruim para a sociedade. E eu acho que quem ganha com isso são os dois extremos, são os dois agentes políticos que estão nos dois lados, que ganham com o emburrecimento, né, das pessoas que se alimentam dessa polarização. E o caminho é uma terceira via. E o que eu fico novamente entristecida, né, que as eleições se aproximam e a gente não vê, né, outras possibilidades senão os dois que estão aí dos dois lados, inflando e se autoalimentando dessa polarização. Tomara, eu sou uma pessoa esperançosa, positiva, tomara que surja aí uma figura, né, que nos traga esperança, que a gente consiga enxergar alguém realmente comprometido com o interesse público. Não, perfeito, Vanessa. Só complementando, eu concordo plenamente com as suas ponderações, mas eu acho no mínimo curioso que as pessoas se agarrem, né, se afeiçoem com tanta força a essas ideologias, mas ninguém assuma compromisso nenhum com o partido, né? Porque a gente está falando de política, então eles abraçam aquelas causas como se fossem a última razão da sua existência, mas ninguém tem uma coerência mínima com as bandeiras que supostamente cada um dos partidos é que são afiliados defendem. O pessoal troca de partido como quem troca de roupa. Isso também eu acho que traz um prejuízo muito grande para a nossa democracia. E já não tem como não falar de novo do Congresso, já que a gente está falando dessas questões todas tão sensíveis, eu já gostaria de ouvi-la a respeito
das questões aí atinentes à Previdência, né? Lembrando que dois pontos ganharam destaque nos últimos dias: a PEC dos precatórios, que será promulgada no dia 9, e o julgamento do STF sobre o chamado limbo trabalhista previdenciário, que discutirá também os efeitos no período de graça. Esses temas têm impacto direto na vida de milhões de cidadãos brasileiros. Começando aí pela PEC dos precatórios, quais seriam essas principais mudanças que ela traz, para os credores e para o sistema previdenciário como um todo? Olha, Laura, a PEC dos precatórios, ela está sendo chamada como PEC do calote. Só para a gente começar aqui a conversa e o nosso telespectador e ouvinte poder entender o que está acontecendo. E ela fica um pouco aí apagada, porque a gente está vivenciando esse momento tão importante desse julgamento no Supremo Tribunal Federal, que os noticiários pouco falam, né, dessa PEC do precatório, mas ela é gravíssima. Porque o que significa isso? A forma com que o Estado, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios honram, pagam as suas dívidas discutidas na justiça por anos e anos e anos. Depois do trânsito em julgado, ou seja, depois que esses processos se encerram definitivamente, após longos litígios, os entes federativos pagam essas dívidas através de um chamado precatório, de uma moeda chamada precatório. É um valor que é inscrito no respectivo tribunal até determinada data e é paga no exercício seguinte. O que essa PEC dos precatórios, que já foi aprovada, traz de novidade? Ela traz a perpetuação do calote. Ela permite o parcelamento em até 300 vezes do pagamento das dívidas. E aí eu trago aqui um exemplo do meu dia a dia como advogada especializada na área previdenciária. Aquele segurado da Previdência Social, ou do regime próprio do município, ou do regime próprio de qualquer estado, que passa anos discutindo um benefício previdenciário, um benefício alimentar, alguém que teve uma desapropriação, não vai ver a cor do dinheiro, vai discutir em juízo, vai passar anos brigando, né? Depois que conseguir acessar um advogado, que conseguir ir à justiça, vai passar anos brigando, e aí o seu precatório corre o risco de nunca vir a ser pago. Essa PEC, ela institucionaliza o calote, ela permite a prorrogação indefinida do pagamento. Em razão desse absurdo, dessa tremenda inconstitucionalidade, o Conselho da Ordem Federal dos Advogados do Brasil ajuizou ontem uma ação declaratória de inconstitucionalidade pedindo a suspensão imediata dessa PEC. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que eles estão muito ocupados com um julgamento importantíssimo, mas eu espero que tenha o olhar sensível para essa ação. Não é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal se debruça sobre esse tipo de discussão. Já houve outras tentativas no passado que foram rechaçadas pela Corte Constitucional. Então, quero crer que o Supremo Tribunal Federal terá esse mesmo olhar de proteção da coisa julgada, da segurança jurídica, né, e até da crença da sociedade na justiça, porque um cidadão que passa anos brigando com o poder público, recebe um precatório, coloca embaixo do braço e não recebe, eu acho que seu tataraneto talvez venha a receber, não é um país justo, não é um país democrático, enfim, a credibilidade do Poder Judiciário e das instituições vai por água abaixo. Então, essa PEC assim, é lamentável, é triste, e espero que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil consiga, com essa ação proposta, reverter essa situação bastante crítica e preocupante. É interessante que os créditos do cidadão, né, ficam à mercê dessas decisões tão desastradas. Mas nas emendas parlamentares ninguém pode encostar, né? É Sem curioso dúvida. esse contrassenso, essa diferença de tratamento do cidadão comum e do cidadão de primeira, super primeira classe que a gente está vendo, né? Realmente. E assim, só complementando, eu lembrei aqui quando o atual presidente assumiu, um dos primeiros compromissos, porque no governo Bolsonaro, no governo anterior, também foi aprovada uma PEC que prorrogava o pagamento dos precatórios. E a primeira e era uma promessa de campanha do governo Lula o pagamento desses precatórios alimentares que não foram pagos no governo anterior. Então, quando eles assumiram, uma das primeiras providências foi honrar
esses precatórios, e eu vi muitas entrevistas do ministro da Economia, o ministro Haddad, falando que que o déficit atual do governo estava muito relacionado a ter honrado os precatórios do calote do Bolsonaro. E agora a gente vê o presidente, né, de oposto ali de esquerda fazendo igual. Por isso que a gente precisa de uma terceira via, porque no final das contas são todos muito parecidos. Vamos esperar que o judiciário cumpra aí seu Sem papel dúvida. constitucional e ponha um freio nessa situação. Aliás, falando no Supremo, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de tentativa de golpe de Estado continua. Até agora, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de todos os réus, abrindo um placar aí de 2-0. A gente viu ontem o longo voto do ministro Fux, né? Estamos aí no aguardo. Eu acho que todos os holofotes, a partir das 2 da tarde, estarão aí concentrados para ver o que teremos de novidades. Se é que haverá novidade, se é que vem aí mais alguma surpresa nesse sentido. Então, eu já gostaria de provocá-la, Viviane, para nos trazer aí a sua avaliação sobre o assunto, as suas opiniões diante de o que está se desenhando. Ontem, como eu disse, foi um dia bastante movimentado. E como aí o julgamento final, o resultado final desse julgamento pode influenciar questões atinentes ao Bolsonaro, os seus aliados e as relações também que estão aí em atrito ou em evidência entre o executivo, o legislativo e o judiciário, por favor. Bom, assim, foram 14 horas, né? Assim, eu já adiantei, assim, o que eu já penso a respeito das escolhas dos ministros. Foi um voto técnico, né, de um Muito. processualista, né, que vem muito na esteira das declarações também que o ministro Marco Aurélio andou dizendo, assim, né, pela ótica dele, eu acho que assim, o direito tem sido muito poroso nesse sentido, com cada um, com as suas opiniões, aquilo que faz, aquilo que considera prova, o que não considera prova, né, o que seria ilícito, o que seria ilícito, mas o que eu achei interessante, assim, por que também não julgou dessa forma todos os outros? Se eu não me engano, já são quase 400 votos que ele deu no sentido contrário, né, aos manifestantes que estavam lá. E agora mudou o posicionamento. Então, assim, isso a gente acaba questionando, né, assim, para você poder ter uma linha. Bom, era essa a linha dele desde o começo? Não, não era. Então, ela mudou. Por outro lado, né, a gente está vivendo essa coisa tão polarizada da política, se para a esquerda existe pronta a narrativa do golpe, hoje a gente já também tem pronta a narrativa, né, para a direita, para as próximas eleições, ano que vem, ano eleitoral, a gente agora já está com um discurso pronto também para a direita. Então, sim, acaba ficando muito polarizado, né? Alguns abusos que sejam acontecendo de um lado ou de outro. Né? Agora, falando como advogada, a gente vê a queixa de diversos colegas da dificuldade de acesso aos autos, como que tem sido, dos manifestantes que ainda estão presos, né? Como que é. Né? Assim, a primeira aula que a gente tem de direito penal é não existe crime sem lei anterior que defina, não existe pena sem prévia cominação legal. Né? O fato tem que ser típico, antijurídico, culpável. Então, ele foi, neste ponto, na ótica dele, legalista. Eu não tive tempo, infelizmente, eu gostaria de ter assistido. Eu vou procurar depois ainda para ler, né, por ser de um processualista. Né? Os demais a gente já imagina o que vem. Né? O que eu também vi de alguns comentaristas que foi uma surpresa, inclusive para advogados da defesa, o voto dele, que não esperavam vários dos pontos que ele chegou, as minúcias que o ministro Fux chegou nesse julgamento. Perfeito, Viviane, Né? obrigada.
Infelizmente, nosso tempo aqui é super contadinho, então eu vou fazer uma provocação rápida, né, para se o Elis puder comentar assim, a questão com essa. Como é que ficam as instituições brasileiras com esse julgamento? Como é que o legislativo, o judiciário e o executivo vão passar a se relacionar a partir daí? Muito rapidamente, essa pergunta eu jogo primeiro para o Elis, depois Rebeca e Vanessa, por favor. Ficam abaladas. E eu sou positivo, assim, tem um lado bastante positivo e otimista, porque quando se abala, se busca a paz, o equilíbrio depois, assim, no meu entendimento, isso é fundamental como aprendizado, né? Tem vários pontos aí sendo colocados nesse julgamento que a gente precisa prestar atenção, não só de um lado, embora a acusação coloca, como, por exemplo, a questão do abuso de poder, desvio de finalidade, a gente vê também a defesa manifestando sobre o mesmo tema, né? O abuso de poder do judiciário, desvio. Então, essas coisas estão na tona, vem a discussão e que se espera que o debate, inclusive, venha da sociedade, o ideal, né? Se manifeste como iniciativa popular para questões de leis. Se existe dentro do Congresso um movimento para mudança de lei, eu acho que isso que está nos provocando tem também que ter uma reação nossa para proposições legais, né? Violações de princípios constitucionais, a gente já até comentou aqui diversos, não só sobre julgamentos, sobre outras questões que envolvem moralidade, impessoalidade, está sendo colocado aí. Nós precisamos dar uma resposta como sociedade para isso, né? E sair do debate, inclusive, para colocar no papel e a nossa arma, vamos dizer assim, a principal arma é a caneta, né? Hoje em dia, a digitação do computador, o texto, né? Enfim, a falta de provas concretas sendo postas, também está sendo colocado, dificuldade de acesso à defesa, às vezes colocações de cerceamento de direitos, sem antes do fim do processo, são coisas que estão à tona no debate, como também a questão da atuação fora do limite de suas atribuições, ou seja, o acusado ou quem está acusando, ou também quem está, né, como réu, na posição de réu. E existe todo um contexto muito politizado do debate, né? Não sei até onde, tecnicamente, isso está impactando a questão criminal. O que muito me preocupa é aquilo que a gente comentou anteriormente, sabe? É a questão do Estado de Direito, né? Da estabilidade, né, jurídica e etc. E a minha esperança é de que esse momento de dificuldade a gente saiba utilizar com positivo, como respostas, encaminhamentos, e não ficamos apenas passivos, mas sim reativos à situação. Acho que é um momento da gente atuar, né? Obrigada, Welles. Ótimo, desculpa. Agora eu vou passar muito rapidamente, Rebeca, por favor, suas considerações finais e Vanessa também. Sobre a questão do julgamento, a gente tem ontem um voto extremamente técnico do ministro Luiz Fux, mas veja que é o julgamento de um ex-presidente, portanto, ele não é só uma pessoa que a gente está julgando ali, na verdade, as próprias instituições. Então, por isso que ele é tão emblemático e realmente há opiniões voltadas a todos os tipos. A gente tem que aguardar agora os votos dos próximos ministros e esperar o julgamento final, até para fazer uma crítica mais respaldada. No entanto, sobre o que foi falado aqui, eu gostaria de rapidamente dizer que, num contexto internacional, o julgamento é muito diferente e a gente percebe que a nossa democracia ela precisa amadurecer demais. Assim como na questão da própria PEC dos precatórios, a gente vê que sobre a execuibilidade das decisões judiciais, a gente vê que nós temos uma questão muito grande a ser debatida, porque se fala em calote, imagina, calote vindo do próprio Poder Judiciário, e a gente não fala só nesse caso, a gente tem outros casos que a gente poderia estender a fala nesse sentido. Então, novamente, eu queria tratar e finalizar a minha participação dizendo que a gente precisa amadurecer muito enquanto democracia, que a gente precisa realmente ver as instituições públicas agindo nos termos da Constituição. Quando a gente ouve os estadunidenses
criticando o presidente deles, atual, Donald Trump, eles criticam muito porque eles dizem que ele está rasgando a Constituição, porque para eles é algo acima de qualquer personalidade, de qualquer posto ocupado por qualquer pessoa. Então, eu gostaria muito que a gente parasse de falar de personalidades, de postos ocupados por pessoas e começasse a falar mais sobre a nossa Constituição, se agarrando ali aos seus regramentos e, portanto, também as suas exceções regradas, como a gente ali tem tudo tão previsto, uma Constituição tão extensa, e a gente simplesmente pensa e fala em falas, falando mais de jurisprudência, muitas vezes, que se modificam a todo tempo, do que propriamente falando do regramento ali colocado, sob um viés constitucional. Obrigada, Rebeca. Vanessa, suas considerações muito rapidamente, por favor. Bom, bem rapidamente mesmo, eu penso que o voto do de ontem me fez refletir bastante, primeiro sobre um ponto de vista que eu acho que é da maior relevância, mostra que o colegiado é saudável porque há diversas cabeças pensantes e que enxergam sob óticas diferentes, isso é saudável, é da democracia e é do jogo. E acho importantíssimo que tenha um ministro técnico de carreira, processualista, e que traga bastante questões técnicas, né, para um julgamento dessa importância. Mas, por outro lado, me preocupa demais quando ele não se mostra coerente com os julgamentos dos mesmos fatos e apresenta óticas completamente distintas da que ele apresentou ontem, porque está tratando ali de pessoas que são peixes pequenos e ontem o julgamento se tratava aí do núcleo dos peixes grandes. Então, a falta de coerência, para mim, acaba invalidando todo o fato dele, a grandeza dele ser um processualista, dele ser uma cabeça pensante. Eu acho que a coerência é da maior importância e ela validaria o fato da gente ter pessoas e óticas diferentes nesse julgamento. Agora, quando vem uma ótica diferente sem coerência, isso me preocupa e eu acho que isso enfraquece a corte como um todo. Essa é a minha visão. Perfeito, Vanessa, obrigada, viu, pessoal? A gente encerra aqui, então, mais um canal INAC. Gostaria de agradecer demais todos os participantes aqui conosco, vocês, nossos ouvintes que estão nos acompanhando aí à distância, sempre um prazer tê-los conosco e uma ótima tarde para todos e todas.